E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa parte 2 da nossa aula? Então, vamos lá. Então, a nossa aula tem como tema regra de 3 simples. Vamos, então, para a parte 2. Vamos relembrar. Regra de 3 simples permite encontrar um quarto valor que não conhecemos em um problema, dos quais conhecemos apenas 3 deles. A regra de 3 simples funciona na relação de apenas duas grandezas, que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. A diretamente proporcional, nós vamos multiplicar os valores em cruz, isto é, em forma de x. Nós vimos na parte 1 da nossa aula. Hoje, na parte 2, nós vamos ver as grandezas inversamente proporcionais, nas quais vamos inverter os valores para ficarem diretamente proporcional. Então, na diretamente proporcional, que foi na parte 1, se as grandezas forem diretamente proporcionais, montamos uma proporção em que um dos valores abaixo é desconhecido. Então, nós tínhamos lá A1 sobre A2 igual B1 sobre B2. Eram grandezas diretamente proporcionais, né? E aí a gente multiplicava cruzado. Nessa aula, nós vamos ver inversamente proporcional. Temos grandezas inversamente proporcionais quando aumentamos ou diminuímos uma das grandezas. A outra ocorre o contrário. Se uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Então, aqui nós temos A2 sobre A1 igual a B1 sobre B2. No caso, a gente inverteu o nosso A1, que virou denominador, e nosso A2 virou numerador. Ou a gente inverte a segunda grandeza. A1 sobre B2 é igual a B2 sobre B1. No caso, o B2, que era denominador, foi para cima, virou numerador, e o numerador, que era B1, foi para baixo, virando denominador. Então, nós temos as grandezas, enquanto uma aumenta, a outra diminui. E aí, a gente pode multiplicar em x a partir do momento que a gente organiza elas. Ou também, não precisa organizar, mantém assim, A1 sobre A2 e B1 sobre B2. E aí, a gente multiplica direto. Então, vamos para o exemplo número 1. Se 7 pedreiros constroem uma casa grande em 80 dias, apenas 5 deles construirão a mesma casa em quanto tempo? Então, nós vamos ver o vídeo de resolução. Primeiro, a gente vai tirar as grandezas, e enquanto uma aumenta, a outra vai diminuir. Nós temos a grandeza pedreiro e a outra é dia. 7 pedreiros constroem uma casa em 80 dias. Se a gente diminuir a quantidade de pedreiros, lógico que vai ter que aumentar o tempo, porque eles vão precisar trabalhar mais, né? Então, ficará a primeira forma de resolução, tá? Nós vamos fazer de duas formas. Então, você vai verificar qual é a melhor forma que você compreende. Primeira forma é 7 está para 5, assim como 80 está para x. Então, vai diminuir a quantidade de pedreiros e aumentar a quantidade de dias. A gente vai multiplicar diretamente. Então, vai ficar 5 vezes x é igual a 7 vezes 80. 5 vezes x é igual a 5x, 7 vezes 80 é igual a 560. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. 560 dividido por 5 é igual a 112 dias. Vamos para a segunda forma de resolução. Bom, nessa primeira forma, observamos que a gente multiplicou numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, a gente não precisou inverter. Nessa segunda forma, a gente já vai inverter uma das grandezas. Então, 7 está para 5, assim como 80 está para x. Vamos, então, mudar as grandezas de lugar. A primeira grandeza ficará 5 está para 7, assim como 80 está para x. Agora sim a gente pode multiplicar cruzado, porque ela virou uma grandeza diretamente proporcional. Então, 5 vezes x é igual a 7 vezes 80. 5 vezes x é 5x, 7 vezes 80, 560. 5 está multiplicando, passa dividindo. 560 dividido por 5, 112 dias.
Então, são duas formas de resolução na qual você vai identificar qual é a melhor forma. Exemplo 2. Um carro com velocidade de 120 km por hora percorre um trajeto em 1 hora. Se a velocidade for reduzida para 60 km por hora, em quanto tempo o veículo fará o mesmo percurso? Então, vamos a mais um vídeo de resolução. Nós temos, então, que retirar as grandezas. Elas são diferentes, velocidade fica de um lado e o tempo vai ficar do outro. Velocidade é medida em quilômetros por hora e o tempo é medido em hora. Então, nós temos 120 km por hora, ele faz o trajeto em 1 hora. Se ele diminuir para 60 km por hora, em quanto tempo ele vai fazer esse trajeto? Se ele diminuir a velocidade, ele vai mais lento. E indo mais lento, ele vai demorar mais tempo para chegar ao destino dele. Então, vamos verificar. Ficará 120 está para 60, assim como 1 está para x. Multiplicando direto, nós temos 120 vezes 1 e 60 vezes x. Então, 60 vezes x é 60x, 120 vezes 1 é 120. 60 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 120 dividido por 60. 120 dividido por 60, então ele vai fazer esse trajeto em 2 horas, ou seja, o dobro do valor do tempo inicial. Exemplo 3. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Então, a gente vai ver mais um vídeo de resolução aqui, onde primeiramente a gente identifica as grandezas. Uma das grandezas é velocidade, né, a velocidade do trem, também medida em quilômetros por hora, e o tempo, que é medido em hora. Então, esse trem, ele faz um percurso, né, a uma velocidade de 400 km por hora durante 3 horas. Se ele aumentar essa velocidade, ele vai diminuir o tempo, ou seja, ele vai chegar mais rápido ao destino dele. Isso se não houver nenhum percalço no trajeto. Então, vamos lá escrever na forma de fração. 400 está para 480, assim como 3 está para x. Então, nós temos duas formas de resolver, nós escolhemos a forma direta, que é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 480 vezes x é igual a 3 vezes 400. 480 vezes x é 480x. 3 vezes 400 é 1.200. 480 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 1.200 dividido por 480, que vai dar 2,5. Mas como vamos trabalhar em horas, nós vamos multiplicar por 60 minutos, que é o equivalente a 1 hora. 2,5 horas vezes 60 minutos equivale a 150 minutos. Esses 150 minutos medido em hora, ele vai fazer o trajeto em 2 horas e 30 minutos, ou seja, ele vai concluir o percurso dele 30 minutos mais cedo, aumentando a sua velocidade. Exemplo 4. Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, nós vamos aqui a mais um vídeo de resolução, na qual a gente vai tirar as nossas grandezas. Uma delas é o tempo, que é medido em horas-dia, e a outra vai ser o dia, né? Que é medido em dia mesmo. Então, nós temos ali os operários trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias, construindo uma casa, fazendo uma obra. Então, se diminuir essa quantidade de operários, então de 8 for para 5, a gente vai reduzir 3 operários ali dessa obra. Então, se a gente reduzindo os operários, vai aumentar o tempo, o prazo, para fazer essa obra ou essa casa. Então, a gente vai escrever na forma de fração, 8 está para 5, assim como 20 está para x. Vamos multiplicar direto. 5 vezes x é igual a 8 vezes 20.
8 vezes 20 é 160. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. 160 dividido por 5, então, vai dar 32 dias. Essa é uma forma de resolução, que é a forma que a gente faz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Se você quiser transformar na forma direta, que é da parte 1 do nosso vídeo, nós vamos inverter, então, uma das grandezas. Então, vai ficar 5 está para 8, assim como 20 está para x. E assim você pode multiplicar cruzado. 5 vezes x é igual a 8 vezes 20. 5x é igual a 160. 5 está multiplicando, vai passar dividindo. 160 dividido por 5, que vai dar 32 dias. Você pode reparar que as respostas vão dar igual, exatamente igual. Ambas as formas que você escolher para resolver. Bom, pessoal, a gente terminou a nossa aula de regra de 3 simples. E aqui tem um formulário de questões para você responder, tá? Coloca seu nome, qual turma você está estudando e responda esse formulário. Você pode acessar pelo link ou também pelo QR Code. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal!